Roberto Barroso, nascido em Vassouras, no Rio de Janeiro, tem 55 anos. É bacharel e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também é professor. Fez mestrado em Yale e foi pesquisador visitante em Harvard, ambas universidades nos Estados Unidos. No início de sua carreira, Luiz Roberto Barroso foi assessor jurídico do Estado do Rio de Janeiro, no primeiro governo de Leonel Brizola, na década de 80. Aos 27 anos, foi aprovado em primeiro lugar no concurso de procurador do Estado do Rio. Barroso teve escritório de advocacia próprio, com sedes no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Advogou no Supremo Tribunal Federal em casos de grande repercussão, como o do reconhecimento do direito da união civil para casais homossexuais, o da constitucionalidade das pesquisas com células-tronco, o do aborto de fetos anencéfalos e o da defesa do italiano Cesare Battisti, que era acusado de assassinato na Itália, mas conseguiu autorização para permanecer no Brasil. Em maio de 2013, Luiz Roberto Barroso foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Entrevistado desta edição do Poder e Política é o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Olá, ministro, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Ministro, o senhor é o relator do chamado Mensalão Tucano. Quando o caso estará pronto para julgamento em plenário? Mais rápido que o devido processo legal permitir. Isso significa? Acho que realisticamente em algum momento do próximo ano. O senhor acha que é temerário dizer se é primeiro ou segundo semestre? Acho, inclusive, porque não depende só de mim. O processo está em alegações finais, um deles. O que significa isso, em alegações finais, para um leigo entender? É a última manifestação do acusado num processo, depois de ouvidas todas as testemunhas e produzidas todas as provas. E aí o processo vem conclusos para mim, eu elaboro o meu voto, em seguida encaminho para o ministro Celso de Mello, que é o revisor, e, portanto, em rigor, vai depender de eu preparar o meu voto, de o ministro Celso de Mello preparar o dele e da presidência pautar para julgar. O prazo para as alegações finais serem apresentadas se encerra quando? Agora, no final do ano. Neste ano de 2013. Ou seja, após o recesso de janeiro, o senhor recebe todos os dados e prepararia o seu voto. Exatamente. E o senhor estima que o seu voto, dado o tamanho do processo, é algo que tomará quanto do seu tempo? Eu sou relativamente rápido. Portanto, tudo estando pronto na volta do recesso, eu imagino que em meados do primeiro semestre o meu voto esteja pronto. Aí vai para o ministro Celso, que é o revisor. Entendi. Daí o senhor acha exequível que ao longo do ano de 2014 possa estar pronto para ser pautado para o plenário? Certamente. Tem chance de ficar para 2015, será? Fernando, é ruim fazer prognóstico nessas coisas. A gente deve prever o que está sob o nosso controle. Isso não está inteiramente sob o meu controle. Quer dizer, existem outros atores importantes e existem alguns componentes aleatórios, como a própria pauta do Supremo ao longo de 2014. De modo que tudo que eu posso dizer é que é muito provável que o meu voto esteja pronto no primeiro semestre de 2013. Aí depende dos outros atores envolvidos. Depende dos outros atores, O senhor já se familiarizou com o processo, sendo relator, ou não? Ainda não. Não? Ainda não. Vou começar a estudá-lo no começo do ano e tratar com a seriedade que eu trato todos os processos e sem nenhuma paixão. O senhor acha que esse caso guarda similitudes com o outro também rumoroso, chamado Mensalão, propriamente, que ocorreu no primeiro mandato aí do então presidente Lula? Eu não tenho elementos para responder essa pergunta. Talvez o pano de fundo seja um sistema eleitoral que, no geral,
a meu ver, dá um papel excessivamente proeminente ao dinheiro, o que de certa forma faz com que o financiamento eleitoral esteja por trás de boa parte dos problemas brasileiros. Eu não estou dizendo especificamente deste processo porque eu ainda não o estudei, mas acho que essa é uma percepção difusa da sociedade. Há um problema grave no financiamento eleitoral no Brasil. Sobre percepção difusa da sociedade, no meio político, costuma-se analisar com muita paixão esses dois casos chamados de mensalão, e às vezes a gente ouve a seguinte interpretação, sobretudo dentro do Congresso: puxa vida, o Supremo já analisou e julgou o caso de um dos mensalões, mas o outro está demorando mais do que deveria. Essa percepção é correta? Eu creio que não, mas eu estou chegando agora. Exato. De modo que, desde que eu recebi o processo do mensalão ou os inquéritos associados ao mensalão, eu os toquei o mais rapidamente que pude e tenho certeza que o ministro Carlos Aires, que me antecedeu, procedeu da mesma forma. O Supremo, e eu pessoalmente, o Supremo é um espaço mais de racionalidade do que de paixões. O problema é que às vezes você se enreda um pouco na burocracia e às vezes num devido processo legal. O sistema brasileiro é um sistema que às vezes favorece a demora, a procrastinação. Portanto, eu diria assim, numa agenda para o futuro, ao lado da reforma eleitoral, todo mundo já colocou também a questão do sistema processual, do volume de recursos, da demora dos processos. O Brasil é uma democracia relativamente jovem e vive um momento de um certo amadurecimento da consciência política e da consciência cívica. Quando isso acontece, as pessoas começam a perceber subitamente um conjunto de problemas que passavam despercebidos. Eu acho que esse é o momento que o Brasil vive. Uma percepção crítica do sistema político, do sistema judicial, do sistema tributário, do sistema federativo. E, evidentemente, as coisas têm um tempo razoável para serem consertadas. A propósito disso, há uma discussão já há algum tempo no Congresso, que foi patrocinada até pelo ex-ministro Peluso, que ficou conhecido no Congresso como a PEC dos recursos, que visaria a reduzir as instâncias recursais no sistema judiciário brasileiro. Há quem considere que isso feriria uma cláusula pétrea da Constituição, que ninguém pode ser considerado culpado em definitivo antes do trânsito em julgado, e outros acham que não, que é possível sim, depois de 2 instâncias de condenação, iniciar o processo de punição daquele que foi considerado culpado. O senhor tem um juízo formado a respeito disso? Tenho. Eu acho que talvez seja preciso fazer uma grande divisão entre o que seja matéria penal e o que seja matéria não penal. Eu não teria dúvida nenhuma em dizer que tudo o que seja matéria não penal, o devido processo legal e o acesso à justiça devem se realizar em 2 graus de jurisdição. Portanto, como regra geral, os processos devem acabar ou no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Aí executa-se a pena. E aí executa-se a decisão. Eu estou falando do sim. A decisão e sem prejuízo de mais recursos. Em matéria penal, eu talvez tivesse uma visão ligeiramente mais flexível para, ao menos em certos casos, admitir uma instância a mais pela gravidade. Mas era preciso que essa instância a mais operasse com uma certa celeridade. Eu sou a favor, filosoficamente, de um direito penal pequeno, mas sério e eficiente. Não sou a favor de penas exacerbadas, não sou a favor de criminalizações amplas, como eu acho que em alguns segmentos se faz no Brasil, mas acho que o direito penal, que está muito desarrumado no Brasil, ele tem que ser efetivo, porque o direito penal tem um papel muito importante, que é o que nós chamamos de prevenção geral. As pessoas
muitas vezes deixam de delinquir pela certeza de que, se o fizerem, vão sofrer uma consequência negativa. E não pelo tamanho da pena que vão cumprir. Mas se o sistema não for capaz de fazer incidir essa consequência negativa, as pessoas fazem um cálculo de custo-benefício, o risco-proveito. Como o risco de ser apanhado é mínimo e o proveito é grande, muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas. De modo que o sistema penal precisa desempenhar esse papel, que é, inclusive, um papel de proteção dos direitos fundamentais dos outros. Porque, na medida em que você desincentiva o crime, você está protegendo aquele que seria lesado. Mas o sistema punitivo no Brasil, Fernando, ele está desarrumado, sobretudo na sua porta de entrada e na sua porta de saída. O sistema punitivo, ele começa na polícia, com o inquérito policial, vai ao Ministério Público para a denúncia, vai ao Judiciário para julgamento e vai ao sistema penitenciário para execução da pena. Eu acho que, ao longo da Constituição de 1988, o Ministério Público viveu uma expansão importante, uma ascensão institucional importante, e o Judiciário da mesma forma. Mas a polícia ficou extremamente negligenciada, e eu acho que é uma percepção equivocada tratar a polícia como se fosse uma questão menor, ou como se fosse uma função menos digna, e, portanto, você tem uma polícia pouco aparelhada, pouco treinada, com uma polícia técnica com muitas deficiências, e, portanto, o processo investigatório no Brasil é deficiente. O número de delitos efetivamente apurados pela polícia é muito baixo. E depois, quando alguém entra no sistema pela denúncia do Ministério Público, o sistema penitenciário é tão degradante que muitas vezes os juízes ficam procurando qualquer filigrana jurídica para não mandar alguém para o sistema, porque todos temos a convicção não apenas de que a pena que ele sofrerá será de violação da sua dignidade, como ele sairá muito pior do que entrou. Eu, por exemplo, a turma no Supremo julga muitos processos criminais. Boa parte desses processos envolve tráfico de maconha, em quantidades não muito relevantes, mas suficientes para serem caracterizadas como tráfico. Eu acho que é uma política pública discutível você entupir os presídios brasileiros com jovens pobres pegos com quantidades relativamente pequenas de maconha, porque eles, quando saírem, estarão muito pior do que quando entraram. Nesse sentido aí do exemplo que o Estado pode dar a respeito da eficiência ao punir aqueles que cometem delitos, recentemente tivemos um exemplo que foi a entrada na prisão de condenados do processo chamado Mensalão, a AP 470, Ação Penal 470. Você acha que o efeito pedagógico dessas prisões existe, é presente na sociedade? Foi importante? Não, eu acho que existe certamente um efeito pedagógico. Evidentemente, ninguém deve ser condenado para ser um efeito pedagógico. As pessoas devem ser condenadas se elas efetivamente tinham uma culpa. Nesse caso? Eu acho que o que a Ação Penal 470 teve de verdadeiramente singular foi superar um pouco esse caráter seletivo que historicamente caracterizou o direito penal brasileiro, que era um direito penal que, no geral, só incidia sobre pessoas pobres e muito mal defendidas. Portanto, houve uma certa mudança de paradigma. Houve um ponto fora da curva, que foi a frase que eu disse na minha sabatina e que me assombrou ao longo do semestre. E acho que o Mensalão terá feito diferença se ele não for o que ele de fato foi, um ponto fora da curva. Ou seja, se nós mudarmos a curva e tivermos um sistema punitivo que não seja exasperado, que não seja truculento, mas que seja igualitário. A desigualdade que existe na sociedade brasileira, ela se manifesta de forma muito nítida no sistema punitivo. E a Ação Penal 470 foi, de certa forma, essa catarse que ela foi, porque aconteceu uma exceção. Pessoas bem postas na vida foram colhidas pelo direito penal. Evidentemente, ninguém fica feliz em condenar ninguém, ou eu, pelo menos, não fico. Mas fico feliz de ver o país dar um passo rumo a uma certa proclamação da República nessa área,
que é uma igualdade geral entre as pessoas. Essa sua expressão, um ponto fora da curva, ela pode ser entendida sob dois aspectos. Primeiro, porque atingiu a pessoas, como o senhor disse, bem postas na sociedade, com acesso a bons advogados. E segundo, também pelo fato de as punições serem altas para quem não colocou em risco, pelo menos diretamente, a vida de ninguém. São esses dois aspectos? Eu não gostaria de falar sobre as punições altas, porque elas foram de uma fase do julgamento em que eu não participei. De modo que eu me sinto muito à vontade e acho que faz parte do meu papel como um agente público, como alguém que aceitou um cargo público, dar satisfações sobre o que fez. Mas eu não tenho a motivação de comentar o que os outros fizeram. Em algumas situações, quando me tocou votar, eu de fato fiz o comentário de ter achado aqui e ali apenas exacerbadas, mas no geral eu mantive as decisões e, ao contrário talvez do que se tenha divulgado, a minha percepção jurídica do julgamento da ação penal 480 foi extremamente positiva. Eu acho que o tribunal prestou um serviço importante ao país e acho que os dois protagonistas do julgamento, o relator, que foi o ministro Joaquim Barbosa, e o revisor, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, os dois tiveram desempenhos que merecem ser louvados e acho que eles ajudaram, de certa forma, a avançar o processo político brasileiro. Para algumas pessoas parece haver uma certa assimetria no cumprimento aí das penas, no sentido de que foram 25, não é, os condenados, e a execução das penas começou sem que todos tivessem sido enviados para o sistema penitenciário para cumprir as suas sentenças. Há um caso objetivo, que é o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, que ainda não está cumprindo, pelo menos hoje, no dia em que estamos fazendo essa entrevista aqui. Parece que por problemas de saúde, a dúvida se ele pode ser recepcionado nos locais onde poderia cumprir a pena. Mas há um outro que, enfim, que é o ex-deputado agora José Genuíno, também tem problemas de saúde e já foi executada a sua sentença. O senhor acha que esse tipo de execução penal aos pedaços foi a mais apropriada? Olha, se eu achasse alguma coisa relevante sobre este assunto, eu diria internamente e não publicamente. Eu diria essa é a minha resposta para a sua pergunta. E eu, sobretudo, não tenho uma postura, Fernando, de não fazer juízos públicos sobre votos ou posições dos meus colegas no tribunal. O que eu acho, eu digo em plenário ou na turma e, eventualmente, digo pessoalmente. Mas não me passaria pela cabeça criticar um colega publicamente. Há outros, mas do ponto de vista apenas, vamos dizer, objetivo ou operacional, os sentenciados do mensalão foram trazidos para Brasília, para a capital da República, para iniciarem o cumprimento de suas penas. São de vários estados. Teria sido mais apropriado que cada um deles começasse a cumprir pena no seu estado? Eu vou te dar a mesma resposta anterior. Se você perguntar a minha opinião, quer dizer, eu tenho certeza que o presidente é uma pessoa bem intencionada e fazendo o que acha certo. E se eu tiver alguma divergência em relação a isso, eu manifestaria a ele e não aqui nesse ambiente. Mas o senhor, eu estou sentindo, tem alguma opinião a respeito. Eu, antes de ser juiz, eu faço parte de uma geração que tinha opinião sobre tudo. Quer dizer, a minha geração é a geração da segunda metade da década de 70, que é a primeira geração pós-anos de chumbo, assim, de reconstrução democrática do Brasil. De modo que eu sou acostumado a ter opinião sobre tudo e até a minha posse, em 26 de junho desse ano, eu era
sobretudo, um participante do debate público. Portanto, eu discutia interrupção de gestação, casamento de homossexuais, nepotismo, reforma política, com toda a liberdade. E esse era o fascínio que eu tinha na minha vida, participar do debate público. Ser juiz envolve alguns deveres de autocontenção. E, portanto, eu hoje em dia, para bem e para mal, eu já não falo tudo o que penso. Mas o que posso te dizer, a propósito do presidente do Supremo, e sem mandato para defendê-lo, que eu considero um homem íntegro que está fazendo o melhor que ele acha que deve fazer na perspectiva dele. Talvez outra pessoa estivesse conduzindo de maneira diferente, mas essa é uma competência dele e, portanto, eu não acharia próprio criticá-la. O senhor aí mencionou casos rumorosos, do quais o senhor tomou partido, enfim, até participou como advogado. No caso me lembro do caso de Cesare Battisti, foi um deles, né? O senhor foi advogado do italiano, que acabou conseguindo permanecer no Brasil. Agora, um outro caso rumoroso, houve um vazamento grande de informações no plano internacional por Edward Snowden, que era funcionário, enfim, que prestava serviços ali para a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, uma discussão se ele poderia ser aceito pedindo asilo ao Brasil. O senhor vê similitudes no caso com o Battisti? O senhor, olhando assim esse caso, o que acha dele? Eu não vejo nenhum tipo de similitude, salvo eventualmente um pedido de asilo ou de refúgio. O Cesare Battisti era um ex-militante da extrema esquerda italiana que se refugiou no Brasil, que na verdade ele fugiu para o Brasil e depois ele obteve refúgio do governo brasileiro, numa decisão à época do ministro Tarso Genro, uma decisão que foi escrita com muita habilidade, mas que, em última análise, questionou, e com razão, o processo no qual ele foi condenado na Itália à pena de prisão perpétua. O interessante é que diversos outros militantes da esquerda italiana e das Brigadas Vermelhas mesmo já haviam se refugiado no Brasil e o Supremo tinha negado a extradição, pelo menos 3 casos famosos. O Cesare, que era menos importante nas organizações de esquerda do que os outros, foi colhido um pouco pela história, por um momento italiano. O Silvio Berlusconi transformou-o em um símbolo de acerto de contas com o passado, transformou aquilo numa questão de Estado italiano, e a República Italiana, então, se mobilizou e fez muita pressão política nesse caso. O caso era relativamente simples e ele só foi potencializado por essa decisão política da Itália, porque a lei claramente dizia: o refúgio extingue o processo de extradição, e o Supremo anulou um ato de refúgio, que é uma decisão incomum, e posteriormente se discutia se a decisão do Supremo que autoriza a extradição, se a decisão do Supremo meramente autoriza a extradição ou se ela impõe ao presidente da República que a cumpra, que também era uma questão bem equacionada na doutrina. O caso Cesare Battisti era um caso juridicamente fácil, ele se tornou politicamente difícil. Mas, juridicamente ele era fácil, não acho que haja muito proveito em a gente reinvestir tempo e energia nisso. O caso do Snowden, né? Isso, é diferente, porque ele era um servidor do governo americano, salvo engano meu, ele é acusado de traição ou de alguma imputação grave, e, portanto, o único traço em comum que teria com o caso do Cesare Battisti é que a decisão de aceitar um estrangeiro no país é uma decisão política de governo, de modo que, tal como valeu para o Cesare, valeria para esse cidadão. Mas as circunstâncias são muito diferentes, até porque talvez os perigos do mundo já não sejam mais o comunismo que se expandia, e sim a invasão de privacidade e, às vezes, de soberania via internet. Mas não vejo um real paralelo neste caso, não. Mas se o Brasil desse asilo a ele ou ainda fosse advogado, eu o defenderia também. Ah, é?
senhor simpatiza com a causa? Não, eu simpatizo com a defesa. Só para encerrar esse assunto, no caso do mensalão da Ação Penal 470, os embargos infringentes devem ser apreciados no ano que vem, ou o senhor acha que podem até se estender mais para frente? Não, por meu gosto teriam sido apreciados esse ano ainda, porque eu acho que processualmente não havia tempo. Eu votei, como você bem sabe, pelo cabimento dos embargos infringentes, porque acho, e sou absolutamente convencido disso, que aquela era a solução técnica adequada. E acho isso, Fernando, por duas razões fáceis de demonstrar. A primeira, o regimento interno do Supremo previa expressamente os embargos infringentes neste caso. É verdade que há uma lei posterior que não previu os embargos infringentes. Portanto, haveria uma dúvida se a lei posterior teria revogado ou não esses embargos infringentes do regimento. Mas a verdade é que o Supremo emendou o regimento muitas vezes e nunca tirou os embargos infringentes. Exato. E inúmeras decisões do próprio Supremo faziam referência a esse dispositivo do regimento, de modo que o Supremo sinalizava claramente que entendia que ele não tinha sido revogado. A isto se somou o fato de que, em 1998, o presidente Fernando Henrique mandou uma mensagem com um projeto de lei para o Congresso para acabar com os embargos infringentes no Supremo. E o Congresso, num voto devidamente justificado, disse: não, nós queremos manter os embargos infringentes. De modo que o Executivo achava que eles subsistiam, tanto que mandou um projeto para revogá-los. O Legislativo achava que existiam, tanto que não quis revogar. E o Supremo tinha diversas decisões se referindo a embargos infringentes. De modo que, entrando no julgamento sem nenhum clima de paixão, produzindo uma decisão puramente técnica, eu acho que os embargos infringentes cabiam e acho que o Supremo faria mal se na reta final de um julgamento emblemático como este tivesse produzido uma decisão casuística para acelerá-lo sob pressão da mídia e sob pressão da opinião pública. Sofri o diabo por achar isso. Porém, a gente na vida deve fazer o que é certo, e eu acho que isso é o que era certo. E com relação à expectativa de finalização desse caso, o senhor acredita que é lícito supor que ao longo de 2014 isso seja liquidado? Eu penso que sim. Eu acho... O que impediria disso terminar em 2014? Não, eu acho que todo mundo quer terminar. Eu tenho certeza que o relator, o ministro Luiz Fux, também quer trazer a julgamento, que o presidente quer trazer a julgamento. O país precisa virar esta página. Precisamos ter uma agenda nova, uma agenda construtiva, e acho que essa é uma agenda de quem está olhando para trás. Esse julgamento teve uma cobertura intensa dos meios de comunicação, a população ficou sabendo tudo o que se passava, e em dado momento ali, numa sessão, o senhor disse que não julgava para a multidão. Aí nessa sessão, o ministro Marco Aurélio acabou o chamando de novato. Como é que foi esse episódio? Como é que o senhor se sentiu nesse dia? O ministro Marco Aurélio é meu amigo de longa data. Acho que escapou ali. Eu não vi nenhuma maldade, continuamos amigos. Eu acho que o Supremo tem, dentre outras coisas, um papel pedagógico. E um papel pedagógico para a sociedade significa demonstrar que as pessoas podem divergir de uma maneira civilizada. E devem divergir sempre com o foco no argumento e não na pessoa. E este é um salto civilizatório que o Brasil precisa dar. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, não é meu adversário, é meu parceiro na construção de um mundo plural. Portanto, argumentar não é desqualificar a outra pessoa. Argumentar é não perder a cabeça e continuar discutindo o argumento. O meu argumento central era: nós julgamos pessoas e ninguém deve julgar para agradar a multidão, nem julgar para agradar a opinião pública. Numa democracia,
todo o poder é representativo, inclusive o que os juízes exercem. Os juízes não são eleitos, mas os juízes também atuam em nome da sociedade e no interesse da sociedade. Portanto, deve satisfações à sociedade, de modo que a opinião pública não é indiferente. Mas o meu papel e o meu dever é o de interpretar a Constituição e as leis. Esse é o meu papel constitucional e este é o interesse público. De modo que, se a correta interpretação da Constituição e das leis não corresponder à vontade da multidão, à opinião pública ou à vontade da imprensa, eu devo fazer o que é certo contra todas essas vontades somadas. É um pouco como a história que um autor americano exemplifica. O sujeito vai numa festa de carro e aí ele entrega a chave a um amigo e diz: se eu tiver bebido demais, você não me devolve a chave, você não me deixe sair dirigindo. O que significa isso? E é isso que é a Constituição e um tribunal constitucional. O povo diz ao Tribunal Constitucional: se eu me perder em paixões desordenadas, você, por favor, continue a ser a minha razão pública. Portanto, passado o momento de exasperação no julgamento dos embargos infringentes, quase todas as pessoas olhando para trás e com serenidade vão reconhecer de fato cabiam os embargos infringentes. É pena que coubessem, mas cabiam. E foi bom que o Supremo tenha preservado a legalidade. Portanto, eu acho que nós existimos para preservar a razão quando as pessoas ameaçam se perder em paixões. Ministro, o Supremo tem se dedicado com muita frequência, em todas as quintas-feiras, em tempos recentes, a julgar, analisar casos, ações penais envolvendo políticos que têm o chamado foro privilegiado. É necessário modificar essa regra para liberar um pouco mais o Supremo para julgar outros temas? É preciso modificar esta regra para liberar o Supremo e também por outras razões. Quais? Eu acho que esse foro por prerrogativa de função é um resquício não republicano da Constituição brasileira, um resquício aristocrático que algumas pessoas são diferentes das outras. Eu acho que só deveriam ter foro por prerrogativa de função pouquíssimas autoridades: o presidente da República, o vice-presidente da República, os chefes de poder. Penso que os ministros do Supremo, para não serem julgados por um tribunal inferior, se esse fosse o caso. Mas, fora isso, a minha proposta é, de longa data, antes de entrar para o Supremo, uma emenda constitucional pela qual se suprimiria o foro por prerrogativa de função da maior parte dessas autoridades e se criariam, na Justiça Federal de Brasília, duas varas. Uma para julgar as ações penais e outra para julgar as ações de improbidade contra essas autoridades que hoje têm foro por prerrogativa de função. Por que em Brasília? Porque a autoridade pública também precisa de um grau mínimo de proteção institucional e seria muito ruim que ela estivesse sujeita a responder uma ação em Campo Grande ou uma ação no Oiapoque, outra ação em Recife. Então, para evitar essa dispersão, que o Procurador da República de Goiânia e o Procurador da República de Curitiba, então você concentra em uma vara. Mas de primeiro grau, esta vara conduziria a instrução, teria um juiz titular para cada uma, escolhido pelo Supremo, e da decisão de cada uma dessas varas caberia recurso para o Supremo. De modo que o Supremo continuaria a dar a última palavra, mas sairia desse fronte inóspito e que ele tem dificuldade de fazer, de conduzir o processo, ouvir testemunha, fazer perícia, que atravanca a agenda do Supremo. Essa sua proposta, se adotada mais ou menos com o trâmite que existe atualmente, nos levaria a crer que, no caso da ação penal 470, estaria chegando na fase agora de recursos ao Supremo Tribunal Federal. É isso? Possivelmente ela estaria mais adiantada do que isso, porque o recebimento de uma denúncia, num caso normal,
é feita monocraticamente pelo juiz dias depois de o Ministério Público tê-la oferecido. No Supremo é um processo muito mais complexo, que tem um relator, que é obrigado a levar a plenário, 11 pessoas se manifestam. Mas ainda assim, certamente as penas não estariam sendo cumpridas ainda, nesse caso. Porque... provavelmente já estariam, porque o mensalão, a denúncia, se não me engano, é de 2007. Isso. Num típico processo penal, ainda mais com um rito abreviado, que seria vara especializada e Supremo, no normal da vida, eu não creio que você precisasse mais do que 2 anos para conduzir um processo desses. A minha pergunta foi no seguinte sentido, embora desafogasse o Supremo, esse sistema, será que ele não tornaria mais lento ainda o processo para autoridades que fossem processadas? Não, eu acho exatamente o contrário. Tudo no Supremo mais lento porque, sobretudo se for ao plenário, envolve vaga no plenário, que tem uma fila imensa, e 11 cabeças em vez de uma. Portanto, eu não penso assim, não. Penso que seria mais rápido, além de ser mais republicano. Agora, a ação penal 470 ela foi atípica. Você normalmente não tem ações penais envolvendo pessoas com foro, 40 pessoas. Exato. Portanto, ali tudo foi diferente. Inclusive, acho que essa é uma observação importante de se fazer numa perspectiva política do julgamento, que é um pouco a perspectiva que eu tenho. Eu falei um pouco antes, assim, a história vai mudando patamares e mudando paradigmas. E coisas que antes eram impensáveis, ou coisas que antes eram aceitáveis, elas passam a ser pensadas ou deixam de ser aceitáveis. Vou te dar um exemplo. Uniões homoafetivas. Quando eu propus a ação, sei lá, uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém imaginava que a sociedade brasileira fosse evoluir para aceitar com naturalidade, primeiro as uniões homoafetivas e hoje em dia o casamento de pessoas do mesmo sexo. Em menos de uma década, nós tivemos uma transformação profunda no modo como esse fenômeno era compreendido. O caso do nepotismo. O nepotismo, sobretudo do judiciário, mas em geral, a nomeação de parentes para cargos em comissão, é uma tradição brasileira de 500 anos. E quando um desembargador era nomeado, tradicionalmente, a primeira coisa que ele fazia era nomear pessoas da sua estrita confiança, portanto, geralmente a mulher, o filho, o sobrinho, para cargos em comissão. Isso foi no Brasil desde sempre. Um dia, em meados da década de 2000, o CNJ finalmente resolveu questionar isso, os tribunais estaduais, sobretudo, reagiram, e aí foi-se ao Supremo, eu mesmo fui advogado da AMB, e aí se declarou, talvez tenha sido o único país no mundo que tenha precisado que o Supremo Tribunal Federal declarasse que não é possível empregar a parentada em cargos públicos de livre nomeação. Então, uma percepção que sempre, um fenômeno que sempre fora tolerado, um dia muda a percepção e ele deixa de ser aceito. Em relação ao financiamento eleitoral e o que desagou na ação penal 470, essa é a minha visão política geral, ali aconteceram coisas que fizeram parte da história brasileira, da história republicana brasileira tradicional, circulação de dinheiros para obter apoios políticos, circulação de dinheiros para o financiamento eleitoral. Eu acho que isso fazia parte de uma cultura leniente. E um dia, por uma porção de razões que agora não é o caso discutir, essa percepção mudou. O que era aceitável passou a não ser mais. Eu cresci com a cultura de que isso não é corrupção porque era dinheiro para o partido, isso não era corrupção porque era dinheiro para o financiamento eleitoral. Eu cansei de ver isso em diferentes governos, como um mero observador externo. Então, houve uma mudança qualitativa, uma mudança de paradigma, e o que antes era aceitável, subitamente passou a ser objeto de grande repulsa. E quem estava atravessando a rua nessa hora foi atropelado pelo trem da história. É como eu vejo.
Havia até um axioma aqui em Brasília, que agora acho que não está mais em voga, que era assim, há dois tipos de políticos. Aquele que precisa de dinheiro para fazer política e aquele que precisa de política para fazer dinheiro. Então, esse segundo não pode, o primeiro pode, né? Era assim antes, agora nenhum dos dois mais pode. A propósito dessa mudança de percepção da sociedade, tramita no Supremo hoje, já há algum tempo, um recurso da Defensoria Pública de São Paulo questionando um artigo da Lei de Tóxicos que define como crime o uso de entorpecentes para consumo pessoal. A Defensoria pede que um cidadão não seja punido por portar drogas para consumo próprio. O senhor tem opinião a respeito? Tenho. A minha opinião é uma opinião institucional e de política pública. Em primeiro lugar, talvez faça diferença o tipo de droga. Eu não estava preparado para essa pergunta e não gosto de improvisar em coisas importantes. Então, vou lhe dar uma visão geral. Eu acho que a criminalização de drogas leves é uma má política pública. Portanto, eu acho que a criminalização da maconha é uma política pública equivocada. E eu não estou preocupado, quando eu falo isso, propriamente com o consumidor. Não estou preocupado se ela faz, quanto de mal ela faz. Estou preocupado com o impacto que o fato de esta atividade ser criminosa produz sobre as comunidades que são dominadas pelas pessoas que fazem o tráfico. Portanto, eu acho que seria uma política pública boa, ou pelo menos uma boa experiência que não produzirá nada pior do que o que a gente já tem, a descriminalização da maconha. Essa experiência do Uruguai, por exemplo? Eu acho que a experiência do Uruguai é um projeto piloto que a gente deve observar, mas é porque o problema, quando as pessoas pensam a questão da droga, falam na Holanda, mas tem usuários intoxicados nas ruas e o Uruguai vai ficar igual. É claro que se houver usuários intoxicados vai ser muito ruim e deve ter uma política pública para acudi-los, mas não é com isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o fato, eu sou do Rio de Janeiro, como você sabe. Há comunidades imensas no Rio, há centenas de milhares de pessoas no Rio que são reféns dos barões do tráfico. Portanto, pessoas que são oprimidas na sua liberdade de ir e vir, pessoas que são oprimidas no direito de criar os seus filhos sem um ambiente em que o tráfico os coopta. Especialistas dizem que hoje não é mais apenas a maconha e que descriminalizar simplesmente uma droga considerada mais leve como a maconha não resolveria o problema, porque o grande dinheiro dos barões do tráfico, como o senhor diz, seria obtido com outros tipos de drogas sintéticas mais complexas. Aí como resolver isso? No Supremo Tribunal Federal, as pessoas falam normalmente dos seus pontos de observação. Eu não sou um estudioso da questão das drogas, nem quero ser uma pessoa pretensiosa de ter uma solução para um problema do qual eu não sou estudioso. Mas eu era um advogado e hoje eu sou um juiz. E eu vejo quantos casos chegam às minhas mãos de pessoas, e a Defensoria Pública está certa, que são condenadas, às vezes por tráfico, mas pequenas quantidades de maconha, sei lá, 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas de maconha, o sujeito é condenado. E isto provoca um impacto extremamente negativo sobre esta juventude, porque quando ele vai preso por 250 gramas de maconha e entra no sistema penitenciário, ele sai violentado, embrutecido e pronto para crimes mais graves. De modo que, do ponto de vista de uma política criminal, eu não teria nenhuma dúvida de que descriminalizar a maconha é positivo. E a cocaína, que é uma droga potencialmente mais danosa e que produz mais dinheiro, também no caso da cocaína, a minha maior preocupação não é com o usuário, embora não me seja indiferente, é de novo com o poder
que o tráfico passa a ter pela quantidade de dinheiro que arrecada. Exato. A tragédia brasileira é que para um jovem que cresce numa comunidade dominada pelo tráfico, além dele ser cooptado, o tráfico paga a ele muito mais do que qualquer outra oportunidade de emprego formal que ele Mas tenha. como resolver e distinguir entre o que talvez devesse ser descriminalizado e o que deveria ser mantido como crime? Olha, as pessoas que são do ramo, eu estou falando desse assunto porque você suscitou e porque eu julgo. E, portanto, eu estou lhe dando uma opinião limitada de um juiz numa matéria que talvez exigisse um estudo interdisciplinar com pessoas de diferentes especialidades. Mas quem é do ramo diz que o crack, por exemplo, desequilibra esta equação. Quer dizer, o potencial destrutivo do crack é devastador e, portanto, deixa de ser apenas uma questão de descriminalizar a maconha, descriminalizar a cocaína, e é preciso incluir essa variável muito acessível, barata e que dizima as pessoas em pouco tempo. De modo que, no mínimo, para concluir esse tópico, eu acho que o país precisa de um debate sem preconceitos, de saber qual é a melhor política pública. O que eu posso lhe assegurar, do meu ponto de observação, é que é uma má política pública prender dezenas de milhares de jovens por tráfico de pequenas quantidades de maconha e mesmo, eventualmente, de cocaína, quando não estejam associadas a outro tipo de delinquência. O senhor, pelo pouco tempo que está ainda no Supremo, conseguiu ter uma ideia de qual que é o espírito geral do tribunal a respeito desse tipo de tema? Porque em algum momento o tribunal vai ter que enfrentar esse tema, porque tem algumas ações chegando, não é como essa que eu citei. O que o senhor acha? Não saberia dizer. Eu estou há 6 meses no Supremo, mas eu fui advogado muitos anos claro. no Supremo antes de me tornar juiz. Eu tenho algumas impressões importantes sobre o Supremo em geral. A primeira e boa, as relações interpessoais são muito melhores do que as pessoas que estão fora imaginam. As relações são cordiais. Realmente não é o que se fala do lado de fora. Mas não é, eu não confirmaria isso. As pessoas, no geral, se querem bem. Não é um serpentário como a gente ouve. Não acredito, não tenho esse sentimento, pelo contrário. É um tribunal, no entanto, que aprendeu a funcionar como individualidades. Portanto, o Supremo hoje, ele é um conjunto de ilhas com uma certa soberania e pouca institucionalidade. Não por culpa de ninguém, mas por culpa do sistema e como ele funciona. A um tal ponto que eu não saberia te responder qual é a percepção geral das pessoas. Curiosamente, os ministros do Supremo debatem em plenário, debatem ali na frente da TV Justiça. E eu acho que para julgar casos, já chegarei lá. Mas eu acho que, e acho que já há essa percepção, e outros ministros também pensam assim, era preciso haver conversas internas institucionais de o tribunal se repensar, de o tribunal fazer, isso eu acho, e outros colegas acham, não vou dar nomes para falar só por mim, é preciso fazer uma revolução no modo como o Supremo opera. O Supremo julga muita coisa irrelevante e, consequentemente, julga sem um nível de reflexão desejável algumas questões importantes. Então, é preciso reduzir drasticamente o número de casos que chegam no Supremo, é preciso selecioná-los por um critério de relevância. A repercussão geral, por exemplo, que foi um mecanismo processual, como é que ela funciona? Para um caso ser conhecido no Supremo, é preciso que 2/3 dos ministros consideram que há repercussão geral. O que o Supremo tem que dar repercussão geral? O Supremo só pode dar repercussão geral
aos casos que seja capaz de julgar naquele ano. Porque quando você dá repercussão geral a um caso, todos os casos idênticos ficam sobrestados na origem. O Supremo tem 400 repercussões gerais pendentes de temas importantes. Nós estamos atravancando a justiça do país, que não pode deixar transitar em julgado essas ações. Então, a minha proposta radical é: nós vamos dar no ano que vem, como tem estoque, 10 repercussões gerais. E vamos acabar com o estoque e pensar uma forma de acabar com o estoque. De modo que a primeira revolução a fazer é quantitativa, qualitativa. A gente só pode admitir o que pode julgar em um ano. Senão você fica acumulando processo. E depois é preciso mudar um pouco a dinâmica da decisão. A dinâmica hoje é, como regra geral, eu fico sabendo o que o colega que senta do meu lado acha sobre a questão que ele é o relator no dia do julgamento, em que ele lê o seu voto. E então, o que acontece? Às vezes eu tive que preparar um voto que é igualzinho ao dele, de modo que perdi um tempo danado que podia gastar com outras coisas. E se eu divergir, muitas vezes eu não estou preparado para construir o meu argumento divergente naquele momento, porque eu fiquei sabendo o argumento dele naquela hora. Aí eu tenho que pedir vista. Então, nós tínhamos que ter um sistema, e essa é a minha proposta interna, a pauta é divulgada com 30 dias de antecedência, e não com 4, 5 dias como é hoje. Para eu ter 30 dias para me preparar. E o voto do relator, ou pelo menos a conclusão do voto do relator, tem que circular uma semana antes. Para eu chegar na sessão já sabendo o que ele acha. Porque se for para aderir, eu falo de acordo com o relator, e se for para divergir, eu já organizei os meus argumentos. Então, a mecânica de deliberação é extremamente disfuncional. A tudo isso se soma a TV Justiça, que você me perguntou. A TV Justiça tem vantagens e desvantagens. Eu acho que as vantagens prevalecem de maneira nítida sobre as desvantagens. Quais são as desvantagens? A primeira, uma certa perda de naturalidade. No momento em que se acendeu essa luz e ligou a câmera, a nossa própria conversa passa a ser menos espontânea do que era quando eu tinha chegado aqui. Isso vale para todo mundo. Qualquer pessoa que está sob um holofote e uma câmera perde um pouquinho da sua naturalidade. Em segundo lugar, dificulta um pouco a construção informal de consensos. Pô, você acha isso, mas já pensou nisso? Em que as pessoas trocam impressões. Ao vivo e a cores, a construção do consenso é um pouco mais difícil naturalmente. Como resolver isso? A terceira consequência são os votos que ficaram mais cumpridos, porque as pessoas se sentem um pouco na obrigação de dizer a que vieram. Quanto ao voto mais cumprido, eu acho que já está mudando. Já há uma nova mentalidade de votar mais curto. Mas qual é a vantagem, Fernando? É que o Brasil é um país no qual o imaginário social supõe que por trás de qualquer porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações. E aquela imagem ao vivo e a cores para todo o Brasil de 11 pessoas discutindo construtivamente para produzir a melhor solução é uma imagem que dá transparência, é uma imagem pedagógica de como se constrói uma decisão, de modo que eu acho que a TV Justiça mudou a percepção do judiciário, deu transparência, deu credibilidade e, de certa forma, sofisticou o debate público no Brasil. E produziu-se no Brasil uma distorção que é preciso ainda algum tempo para avaliar, que é uma certa centralidade política do Supremo num momento em que o Poder Legislativo vive uma certa crise de funcionalidade e talvez de representatividade. Veja esse exemplo que eu vou lhe dar. O Congresso Nacional, salvo engano, em 2005, aprovou as pesquisas com células-tronco embrionárias. Permitiu que os embriões congelados que sobravam dos procedimentos de fertilização in vitro fossem destinados a pesquisas científicas se os genitores concordassem. A lei passou relativamente despercebida. Uma lei importante para um país, uma decisão ética e política importante. Porém, quando o Procurador-Geral da República, na época o professor Cláudio Fonteles, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei no Supremo, as pesquisas com células-tronco embrionárias viraram um debate público nacional.
Ou seja, o debate público no Supremo teve e está tendo mais visibilidade do que o debate público no Congresso Nacional. Evidentemente isso está errado, evidentemente não era para ser assim, porque o cenário por excelência do debate político é o Congresso Nacional. Daí a minha obstinação por reforma política que restitua a centralidade política ao Congresso. Já vou entrar nesse tema, deixa eu só voltar um pouquinho ainda para o tema das drogas. A expressão que o senhor, a posição que o senhor expressou, depende evidentemente de ações concretas que vão chegar lá em casos objetivos que terão que ser julgados. Mas para eu entender bem, o senhor disse que como política pública prender jovens por maconha ou eventualmente até por pequenas quantidades de cocaína, como se fossem traficantes, não é uma boa política pública. Mas isso dependeria de mudança de lei? O senhor acha que há espaço para interpretação jurídica para que isso seja considerado dessa forma? Não, a criminalização ou não de uma conduta depende de lei. Portanto, esse é um debate público que depende do Congresso. Mas, por exemplo, a intensidade da pena, muitas vezes o juiz tem um grau de discricionariedade, a condenação a pena de prisão ou a medidas alternativas, o juiz tem discricionariedade. A decisão entre regime aberto ou regime semiaberto, o juiz pode ter algum grau de discricionariedade. E aí, nesse ponto, o Supremo pode, enfim, atuar, se chegar até ele algum tipo de questionamento. Mas o meu debate era menos jurisdicional e mais de política pública. Quer dizer, eu acho que numa democracia, Fernando, nenhum tema é tabu. E, portanto, tudo que está gerando problemas tem que ser objeto de debate público. O senhor tomou conhecimento, evidentemente, desse caso recente no Uruguai, que está adotando uma nova política a respeito de drogas leves, no caso a maconha. Tem alguma opinião sobre essa experiência que o Uruguai está prestes aí a... Eu tenho simpatia pela experiência. Eu tenho simpatia pela experiência e acho que a gente deve observá-la. Apenas o problema do Uruguai, que é um país com 3 milhões de habitantes e menos, é completamente diferente do problema do Brasil. Eu estou aqui tratando nesse debate, quer dizer, eu não estou nem julgando nem legislando, nós somos duas pessoas conversando. Se eu tivesse que tomar uma decisão sobre isso, eu precisaria de mais informação, mais debate público e mais elementos. De modo que eu estou lhe dando uma opinião informal de um observador. Para decidir, a gente tem que reunir elementos mais relevantes. O Brasil é um país em que as pessoas acham muito sem terem procurado. Eu não sou uma dessas pessoas, de modo que nós estamos aqui trocando impressões sobre um tema de grande complexidade. Mas o que eu insisti é que o Uruguai está focado no usuário e como tratar o usuário. Quando eu digo que o país deve considerar seriamente a descriminalização da maconha, eu, sem ser indiferente ao usuário, eu estou mais preocupado com o poder que o tráfico exerce sobre a sociedade e sobre comunidades específicas, independentemente do consumidor final. Eu gostaria de terminar com o poder deletério que esse tipo de criminalidade dá a este tipo de bandido, porque ele se torna poderoso e rico numa comunidade pobre, ele vive o suposto benfeitor e ele coopta a juventude para o crime. Portanto, é este o problema que está me preocupando, e não a questão do usuário, que eu acho que é o foco no Uruguai. Nós vamos prestar atenção para ver se nós vamos aumentar o consumo, se as pessoas vão ficar jogadas pela rua. Portanto, as duas questões são importantes, mas são focos diferentes. E do único ponto de observação que eu tenho com algum grau de autoridade é como juiz de dizer: eu acho ruim entupir os presídios com jovens pobres presos com pequenas quantidades de maconha. Cometer uma heresia aqui, pedir para o senhor me ajudar com um pouco de concisão nas próximas, porque a gente já está estourando o tempo. Mas você edita ou não? Bom, editamos, mas a gente coloca também a íntegra no ar, porque, enfim, é um documento que fica, não é?
O governador Geraldo Alckmin, do estado de São Paulo, defende uma mudança na forma de punição a menores de idade que cometem crimes. O senhor conhece a proposta? Tem alguma opinião sobre ela? Esse é um debate recorrente na sociedade brasileira, a redução da maioridade penal. Eu entendo as razões, respeito as razões, mas talvez tenha dificuldade de aderir a esse ponto de vista. Não fora por muitas outras razões, por uma razão pragmática. O sistema prisional não comporta o aumento da clientela neste momento. Eu não tenho a estatística aqui, mas provavelmente existem mais de 200 mil mandados de prisão na rua, não cumpridos e sem lugar para cumprir essas pessoas. De modo que a política pública de redução da maioridade penal, dentre outros inconvenientes, aumentaria a clientela de um sistema que já não está dando conta. Aliás, eu acho que a questão da ação penal 470 pode ajudar a jogar um foco de luz nesse espetáculo degradante que é o sistema penitenciário brasileiro, verdadeiras masmorras medievais. Se eu fosse advogado ainda, a próxima questão pro bono que eu tentaria articular em termos de interesse público seria a reforma do sistema prisional brasileiro. Eu, que não venho da advocacia penal, falei para minha assessora em matéria penal, não custa nada você ter água quente num presídio, não é uma coisa tão cara você colocar água quente num presídio. E ela, que é do ramo, me disse, não, o problema não é água quente, o problema é ter água, que frequentemente não tem nem água. Portanto, é um espetáculo de violência física, violência moral, violência sexual, falta de higiene. As pessoas são condenadas a uma pena privativa de liberdade. E não a degradação. E não a degradação plena. Isso precisa ser colocado. De modo que, então nós queremos mandar um menino de 16 anos para esse sistema? Não tenho certeza. O senhor votou a favor de considerar inconstitucional a doação de uma empresa privada para políticos em campanha eleitoral. O caso ainda vai demorar um pouco para ser concluído. Na sua opinião, se as empresas forem proibidas, realmente, de doarem para políticos em campanha, como deveria ser o modelo de financiamento, então? Eu vou lhe falar sobre coisas que eu achava e sobre as quais escrevi antes de virar ministro do Supremo. Porque aí eu posso dizer, olha, eu escrevi isso porque eu acho que o ministro tem alguns deveres de autocontenção em questões políticas. O meu voto para justificá-lo, e eu já o manifestei, portanto não estou falando sobre a minha posição e não sobre o resultado do julgamento, partiu de uma constatação muito simples. Alguém disse no julgamento, as empresas podem legitimamente ter a sua ideologia, querer eleger um candidato ou dar dinheiro para um partido que avança o seu modo de ver do mundo e da sociedade. Por isso que eu disse que eu, em tese, não considero inconstitucional em toda e qualquer hipótese a doação por empresa. Mas a verdade é que no modelo brasileiro não é isso que acontece. Se você for olhar, as grandes empresas, elas doam para o partido A, para o partido B, para o partido C, ou para o candidato A, para o candidato B. Não tem nada a ver com ideologia. Elas doam ou por medo, ou porque são achacadas, ou porque querem favores. Portanto, o sistema que nós temos, que conjuga doação por empresas privadas com o sistema proporcional em lista aberta, é um sistema no qual a derrama de dinheiro produz um impacto antidemocrático e antirrepublicano. De modo que nós precisamos, em primeiro lugar, baratear o sistema eleitoral brasileiro. Em segundo lugar, nós precisamos dar um mínimo de autenticidade ao sistema partidário brasileiro. E, em terceiro lugar, nós precisamos de um sistema que ajude à formação de maiorias. O presidente eleito deveria sair das urnas com uma razoável maioria de sustentação para ele não ter que negociar
caso a caso, fisiologicamente, cada votação importante. De modo que isso era o que eu achava e isso é o que eu continuo achando. Para baratear, você tem alguns mecanismos. Você tem a lista fechada, que há uma percepção equivocada na sociedade de que ela é menos democrática do que a lista aberta, porque o sujeito acha assim, mas na lista aberta eu voto em quem eu quero. Mas essa é uma falsa percepção. Menos de 10% dos candidatos são eleitos com votação própria, como você bem sabe. Você vota, forma-se um quociente eleitoral para a coligação, de modo que quem vota num candidato, eu não gosto de citar nomes, mas no caso de São Paulo, por exemplo, quem votou no deputado Tiririca, que teve uma expressiva quantidade de votos, elegeu mais 3 ou 4 deputados sem saber que estava elegendo. Então, o sistema em lista aberta acaba sendo pior. Mas a OAB tem uma proposta que enfrenta esse preconceito contra a lista fechada, porque a lista fechada barateia na medida em que você não vai ter cada candidato correndo em busca do seu próprio financiamento, que é o sujeito dar um primeiro voto, o eleitor, um primeiro voto no partido, verifica-se quantos candidatos o partido vai fazer e depois, num segundo turno, ele vota nos nomes. Apenas cada partido só pode oferecer o dobro de vagas que conquistou. Com isso, você barateia as eleições. Agora, estou entendendo que o senhor acredita que é possível desenhar um modelo que mais adiante possa prescindir das doações diretas de empresas, é isso? Eu acho que é possível desenhar um modelo que possa prescindir, ou é até possível desenhar um modelo que a doação de empresas não tenha este impacto deletério sobre o princípio republicano e sobre a moralidade pública, porque se você doa para os dois, você certamente está querendo alguma coisa. O senhor conhece o modelo norte-americano, já estudou nos Estados Unidos. Lá é proibido doar diretamente ao candidato, ao partido, uma empresa. Porém, existem algumas janelas no modelo norte-americano, com base inclusive na liberdade de expressão, que foi definida pelo Supremo Tribunal daquele país, que permite a grupos de pessoas, inclusive empresários, formarem comitês, que lá são chamados de PACs, Political Action Committees, que compram espaço no horário das televisões e fazem propaganda sobre qualquer tema e aí favorecem o candidato A ou o candidato B. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas considerando-se o princípio da liberdade de expressão no Brasil, se algumas empreiteiras, bancos, não importa, decidirem se juntarem 100 milhões de reais e defenderem determinada proposta durante o período eleitoral e comprar horário nobre nas principais emissoras de TV, você acha que haveria algum óbice legal para isso? Possivelmente, sim. Eu acho o modelo americano um desastre. Pois é, mas aqui qual seria a razão pela qual uma empresa não poderia comprar o horário na TV? O modelo americano é um modelo plutocrático. Sim. É um modelo que transformou a política num espaço dos ricos. Exato. E aí tem os ricos democratas e os ricos republicanos. Mas os Estados Unidos, Fernando, tem tantas coisas boas e nós temos o mau hábito de copiar as ruins. Esta é péssima, porque eles não admitem o financiamento eleitoral direto, mas admite a formação desses grupos cujo papel muitas vezes é denegrir o outro, é desconstruir o outro da forma mais primitiva possível. Os Estados Unidos, a grande instituição americana, você e eu sabemos, essa nós não copiamos. A grande instituição americana é a universidade. De todas as grandes universidades do mundo, talvez as 10 primeiras ou mais do que isso estão nos Estados Unidos. E isso nós não conseguimos fazer ainda. Um dia teremos grandes universidades. A gente copia as coisas erradas. A Suprema Corte americana, que embora seja muito exaltada, ela é muito problemática. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, com todas as suas circunstâncias, é mais plural e mais sofisticado politicamente do que a Suprema Corte americana, em que o sujeito é democrata ou é republicano. Exato. Não, mas aí tudo isso daí eu conheço, mas eu estava perguntando para o senhor, sob hipótese, o que aconteceria? Isso nunca aconteceu, porque as empresas podem dar dinheiro direto para os políticos aqui no Brasil. Então, elas não têm esse dilema, esse problema existencial de, enfim,
tentar fazer de outra forma, como nos Estados Unidos. Lá esse problema chegou inclusive à Suprema Corte e foi considerado, em nome da liberdade de expressão, um direito líquido e certo de qualquer cidadão ou empresa. Aqui no Brasil, nós temos também inscrito na Constituição o direito à liberdade de expressão. O que impediria empresas de fazerem a mesma coisa aqui? Em primeiro lugar, a liberdade de expressão é um direito fundamental individual. Ele não se aplica para pessoas jurídicas, ou pelo menos não se aplica na mesma extensão. Empresários, como pessoas físicas, dariam dinheiro e fariam esse grupo. O que aconteceria no Brasil? Eu penso que uma interpretação, aí eu teria que examinar a legislação, ou da textualidade do que já existe, ou uma interpretação teleológica do que já existe, conduziria claramente à ilegitimidade desta prática. Na verdade, é difícil de acreditar nessa sua teoria. Porque o que impede o dono da padaria, o dono da oficina mecânica ou o dono da empreiteira que ganha milhões de darem dinheiro, montarem um grupo e comprarem um horário na televisão e falar que o projeto econômico de determinado grupo político é ruim? Porque você interpreta o direito, normalmente, pela sua teleologia, pela finalidade, pelo bem jurídico que ele está protegendo. De modo que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da contribuição da empresa, é porque ele não quer esse protagonismo do dinheiro. Você está me lembrando um exemplo clássico, acho que é do Luis Recasens Sitchens, que é um autor mexicano e que esteve na Espanha, em que ele diz assim, havia uma placa que dizia proibida a entrada de cão. Aí o sujeito chegou lá abraçado com um urso. E aí, o sujeito, bom, urso pode? Provavelmente não, porque na inspiração da proibição do cachorro já estava incluído o urso também. De modo que eu acho que não haveria, acho que isso seria uma fraude à lei, seria uma forma de contornar uma vedação, se vier a passar a vedação, se ela vier a ser aplicada nesse primeiro momento. O que eu espero que a decisão do Supremo provoque, se ela vier a ser neste sentido, é o desemperramento desta agenda. A competência para fazer reforma política é do Poder Legislativo, é do Congresso Nacional. Nós estamos com o tempo super estourado, mas ainda sobre esse caso das doações, o senhor trabalhou antes de ir para o Supremo, eu me lembro, conversamos a respeito naquele projeto de reforma política patrocinado pela OAB, que eu imagino resultou até nessa ação aí direta. Não há conexão? Não. Isso que eu ia perguntar para o senhor, naquele projeto já não se tocava nesse aspecto? Não, na proposta que eu fiz para a OAB tem depois da minha, eles fizeram uma nova proposta, diferente, com uma ideia que não constava da minha, que eu acho muito boa e original, dessa questão do voto em 2 turnos em lugar da lista fechada. Eu acho que o modelo ideal é um modelo que legitime a contribuição individual, não a de pessoa jurídica, combinada com o financiamento público. Mas o financiamento público só pode ser viabilizado se você baratear de maneira substancial o custo das eleições. Esse modelo de sistema eleitoral em lista aberta, em que cada um corre por um lado, parece um filme do Monty Python que eu vi quando era jovem, que o jeito dá o tiro de largada dos 100 metros rasos, corre cada um para um lado, você não vai saber. E o sistema é um pouco assim, é preciso revolucionar esse sistema e revolucionar com experiências que o mundo já pratica, voto distrital misto, o mundo já pratica sistema em lista fechada. A gente precisa empurrar essa agenda, é preciso fazer alguma coisa nova. Se você me perguntar qual é a solução, eu acho que eu não posso ter esta pretensão, nem ninguém tem a pretensão. O André Gide tem uma passagem feliz em que ele diz assim, acredite em quem procura a verdade, mas desconfie de quem a encontra. Portanto, a gente tem que fazer testes. Quando eu estive no Congresso para a minha sabatina, e fui muito bem recebido, tem pessoas lá que eu aprecio e admiro, o Congresso, pressionado pelas multidões que tinham ido para as ruas, estávamos em final de maio, quando eu estive lá, eu cheguei no momento de uma reunião dos líderes discutindo, nós vamos fazer a reforma política, não queremos nem plebiscito, que a presidenta quer, nem constituinte exclusiva, vai sair daqui. Não saiu nada. E logo que o povo saiu da rua, essa agenda foi desarticulada. De modo que eu espero que a decisão do Supremo recoloque essa questão na agenda do Congresso, mas
Eu acho que esta é uma competência política, decisão política tem que tomar quem tem voto. Agora, a inércia do Congresso traz riscos para a democracia e proteger as regras da democracia é um papel do Supremo. Você acha que o Congresso tem sido inerte por que razão nos últimos tempos? Porque há muita dificuldade de se formarem consensos, porque nós temos esse sistema político, esse sistema partidário, nós temos pessoas que, compreensivelmente, faz parte da natureza humana, não querem mudar a lógica do jogo que os ajudou a chegar lá. Portanto, é tudo muito difícil. A solução que a presidenta propôs era, de certa forma, engenhosa. Ou transfere diretamente para a população, ou vamos transferir para um órgão distinto do Congresso. Não seria uma constituinte, seria alguém que, por delegação do Congresso, faria uma reforma política. Seria um pouco o reconhecimento do Congresso, nós não estamos conseguindo fazer aqui, e, portanto, vamos delegar essa competência. Mas a verdade é que, nesse mundo, ninguém quer delegar a competência, né? Agora, a propósito disso, houve muita controvérsia a respeito dessa ideia de se convocar enfim, deputados ou senadores, ou nem sei que nome teriam esses representantes, com poderes constituintes, ainda que fosse por meio de um plebiscito. O senhor tem opinião sobre isso? Eu acho que a ideia foi mal compreendida, por simplificação de se chamar constituinte exclusiva. Não existe isso, porque uma constituinte é soberana. Pois é. Portanto, nenhuma força externa heterônoma dirá a uma constituinte o que ela pode ou deve fazer. Então, de constituinte não se trata. É a primeira observação. Mas a criação de um órgão externo que, por delegação do Congresso, elaborasse Mas o isso projeto... não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. Porque aí o Congresso pôs-se em brios e disse, eu não vou abdicar dessa competência, eu vou fazer. E não fez. O problema passou, porque o problema passou. Isso foi uma pena, porque aquela energia cívica que foi o povo nas ruas em maio foi formidável, atrapalhou a minha posse, como você testemunhou, mas a povo na rua, mobilizado por mudança legítima, é a energia que move a história. Quando aquilo desandou em vandalismo, nós perdemos essa energia. Porque é assim que se produzem as grandes transformações. Nós perdemos aquela energia. Mas a gente, para fazer andar a história, não precisa estar com o povo gritando atrás. É possível interpretar isso e fazê-la andar. De modo que esse foi o que eu disse do meu voto. Está ruim, não está funcionando, nós temos que empurrar a história. Está emperrado, nós temos que empurrar. Talvez o ideal seria que o Congresso, à luz aí dessa possível decisão do Supremo, então tomasse uma iniciativa e fizesse algo, daí o Supremo nem teria que, enfim, chegar até o final dessa ação, porque a decisão já teria sido tomada pelo Congresso, é isso? Seria o ideal. Eu não sei se dará tempo e acho que há muitas dificuldades de consenso no Congresso. Quer dizer, a única coisa que legitimaria a solução externa é você reconhecer se eu não estou conseguindo fazer, porque aqui na minha instituição tem tantos interesses na mesa que eu preciso que isso venha de fora, mas ninguém quer. Se o Congresso não correr e fizer algo e o Supremo finalizar o julgamento dessa ação a respeito de doações de empresas, há um dispositivo lá na própria ação, inclusive, dando um prazo de 24 meses para que algo seja colocado no lugar. Agora, isso significa, então, que em o Supremo considerando inconstitucional, a aplicação não seria imediata, ou seja, já para 2014? Ou não? Havia 3 pedidos na ação da OAB. O primeiro é para que pessoa jurídica não pudesse participar de financiamento eleitoral. A segunda é que houvesse um teto para as pessoas físicas. E a terceira é que houvesse um teto para o autofinanciamento, para o gasto do próprio dinheiro do candidato. Quanto a essas duas, a decisão do ministro Fux, que eu acompanhei, dava 24 meses. Quanto à não participação de empresas, era efeitos imediatos. O ministro Toffoli acompanhou o ministro Fux, mas disse quanto à modulação temporal, o momento em que vai começar a viger, eu ainda não estou me manifestando, vou esperar o avanço do debate. De modo que, se houver uma perspectiva real de que o Congresso vá fazer, eu acho que o Supremo deve ser deferente. Quer dizer, eu insisto. Estabelecer um prazo para que não... É difícil estabelecer o prazo. Primeiro que o Congresso não cumpre, você desmoraliza a decisão. E segundo, nem sei se é próprio ficar estabelecendo
prazo para outro órgão. Então, como o que eu fazer? diria é assim, há um problema constitucional, porque se fosse uma mera decisão política, o Supremo não estaria legitimado. É que há um problema constitucional. Qual é o problema constitucional? A representação política está distorcida. Entendi. Por conta do dinheiro. Mas ainda assim, então, como fazer? Daí teria que valer imediatamente, então, não tem jeito. A minha esperança é que primeiro, a minha posição teórica, quem tem a última palavra é o Congresso que tem que fazer isso. Mesmo o Supremo decidindo, o Congresso pode fazer depois, não pode fazer a mesma coisa que a gente disse que é inconstitucional, mas pode fazer outra. Entendi. Então, a minha motivação é, eu não quero um sistema de lista proporcional aberta, sem financiamento de pessoa jurídica, porque eu acho que vai ser muito difícil. Acho também. É preciso mudar o sistema. Mas nesse caso específico, se o Supremo decidir, a sua opinião é essa, foi assim que o senhor votou, é inconstitucional, validade imediata, de acordo com o seu voto. E aí o Congresso poderia correr em uma semana ou duas, ou sei lá quanto tempo, fazer algo. Mas se não fizer, prevaleceria a validade imediata da inconstitucionalidade. É isso. É isso. Uma última pergunta. Ou, se achar que o Congresso efetivamente vai fazer, eu não descartaria modular a própria questão do financiamento por pessoa jurídica para um momento posterior, curto, mas posterior. Eu estou falando em tese, eu vou ouvir os debates, a votação não acabou. Então alguém poderá me convencer que talvez não seja bom aplicar isso nesta eleição. E eu acho que se houver um comprometimento do Congresso, olha, está aqui o que nós vamos fazer, mas é para logo depois, e se for satisfatório, acho que pode ser uma alternativa. O senhor poderia reformar o seu voto no final? Na questão da modulação. Entendi. A população tem visto as instituições de uma maneira não muito positiva nos últimos tempos. Um pouco para lá ou para cá, mas ninguém se salva, inclusive o judiciário, muitas vezes. Uma coisa que é muito citada sempre são as férias a que têm direito os magistrados no Brasil em todos os níveis. São 60 dias de férias. Já perguntei isso para vários colegas seus do Supremo, para outros juízes também. Em geral, quando a gente pergunta para um magistrado, ele diz, olha, eu inclusive nunca nem tiro férias, aproveito as férias, mas isso não é o ponto, porque o fato é que elas existem. E certamente alguns juízes desfrutam dessas férias, sem contar os feriados prolongados que são emendados. Há algumas contas aí que são vários dias a mais, além dos 60, que os juízes não trabalham. Qual é a sua opinião a respeito disso? Primeiro eu vou falar sobre a questão da credibilidade das instituições, que eu considero muito importante. E acho que este momento de dificuldade que todas as instituições enfrentam é um momento positivo. A sociedade brasileira aumentou a sua demanda por justiça, aumentou a sua demanda por política honesta, aumentou a sua demanda por bons serviços públicos. Portanto, houve uma elevação do nível da cidadania no Brasil. E as instituições ainda não estão conseguindo atender a tempo e a hora a todas essas novas demandas. Esta é, a meu ver, a insatisfação que foi manifestada nas ruas, é isso que está por trás das manifestações de maio e de junho. Uma coisa positiva. Estamos empurrando a história para frente. A questão das férias. Eu me incluo, eu sou juiz agora, não tenho direito a férias, porque eu sou juiz só há 6 meses. Mas eu vou te falar da minha posição como advogado e como professor. Que também, professores também têm férias de 2 meses. Eu não as tiro. É o período em que eu estudo, é o período em que eu escrevo, e mesmo no Supremo, que é por onde eu posso falar, quer dizer, janeiro, para nós lá não vai ser mês de recesso. Eu tenho 8.000 processos, a gente está correndo atrás do prejuízo. Isso eu entendo, mas ainda assim, o que o senhor acha desse sistema que dá oficialmente aos juízes 60 dias de férias ao ano? Eu preciso ter o direito às férias, que ainda eu preciso de mais 6 meses para te dar uma opinião sobre isso. Eu diria a você que tudo que não seja republicano, tudo que não seja igualitário é problemático. A única observação que eu faria, que considero importante, é que eu, um juiz, e eu inclusive, eu não trabalho só quando estou ali na frente das câmeras da TV Justiça, na quarta-feira à tarde, na quinta-feira à tarde e na turma na terça-feira à tarde. Eu asseguro a você
que eu trabalho isso, nas manhãs e trabalho nas segundas e nas sextas. Mas esse argumento também vale para os jornalistas, para várias pessoas também que não trabalham só quando estão aparecendo um pouco mais. Não tenho certeza, porque os juízes têm um estoque. Nós estamos sempre trabalhando no estoque. Eu poderia populisticamente responder da forma mais simples. Eu considero que tudo que não seja republicano é indesejável e, portanto, se todas as categorias têm um mês, eu acho que os juízes deveriam ter um mês também. Se você quer a minha opinião, em tese, é esta. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, muitas vezes, esse segundo mês é um mês de não sessão do tribunal, mas não é um mês de férias. Eu acho que no Supremo, eu acho que eu falo por mim e talvez eu fale por todos. As pessoas voltam das férias com uma grande quantidade de processos cumpridos, enfim, decididos. De modo que, no limite, a minha resposta é: os direitos devem ser iguais para todos. Mas este segundo mês de férias é uma ilusão. Na verdade, a gente trabalha. Ministro Luiz Roberto Barroso, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Tive muito prazer de estar aqui, Fernando. Felicidades para você, um bom Natal. Muito bem, igualmente.